Gostam de autobiografias? É que hoje vou falar de 3 obras que contam histórias da vida real. Pois é, como eu já tinha aqui feito referência no canal, eu cada vez gosto mais de ler obras de caráter autobiográfico, de conhecer histórias da vida das pessoas, histórias reais. Continuo a adorar as histórias da ficção, mas as reais também me cativam bastante. E hoje vou falar de 3 dessas leituras. A primeira é o Spare, uma obra que saiu recentemente, escrita pelo Príncipe Harry, irmão do Príncipe William, filho da Princesa Diana, não é? Toda a gente conhece minimamente o Príncipe Harry. Ele conta-nos a sua versão dos eventos da sua vida. Ele durante muito tempo não, durante a vida inteira, não é? Ele esteve em silêncio, ele não respondia propriamente aos ataques que a imprensa sempre dirigiu a si, à sua atual mulher e à sua família, de uma forma geral, mas nesta obra ele põe tudo a nu e é uma desgraça. Ou seja, ele conta-nos a história da sua vida. Desde criancinha, quando a mãe morreu, ele relembra como é que soube da notícia da mãe, quem contou, o funeral, ele ir atrás do caixão da mãe, juntamente com o irmão, quem é que tomou essas decisões, a terapia de que ele precisa e de que ele precisou no passado para ultrapassar a dor da perda da mãe, que é uma dor que ainda está muito, muito, muito visível, e que ele tem bastante noção que essa perda irreparável ainda lhe custa muito, muito caro. Ele fala da relação com o irmão, com o pai, com a Camila. Ele fala dos tempos de militar, das situações por que passou, das dificuldades. Ele fala das ex-namoradas e fala de uma forma carinhosa das ex-namoradas e, claro, acaba... A obra está escrita de forma cronológica, por ordem cronológica, e ele acaba a falar da Meghan Markle, como é que a conheceu, como é que foi o namoro, como é que esconderam da imprensa durante algum tempo, como é que tudo se passou, os ataques da imprensa à Meghan Markle, que ele defende, não é? Ele defende a mulher com unhas e dentes, ele critica de forma muito, muito, muito severa a imprensa ao longo dos anos, em vários pontos do livro, ele critica a imprensa britânica. Fala de tudo aquilo porque eles passaram, todas as dificuldades em conseguir manterem-se resguardados da imprensa, quando tentarem viver uma vida minimamente normal e tranquila, sem escândalos. Para mim, muitas das coisas não foram surpreendentes, porque, novamente, ele é uma figura pública, portanto, eu já tinha alguma noção de muitas das coisas e já calculava que a versão dele iria ser de uma determinada maneira. Ele iria, obviamente, defender sempre a esposa e criticar a imprensa. O que me surpreendeu muito aqui nesta obra foi a forma como ele descreve a relação com o irmão. Porque eu tinha a ideia que, até ele começar a namorar com Meghan Markle, a relação deles era espetacular. Pelo menos acho que era isso que passava na imprensa. Eles davam-se super bem, eram super próximos, unha com carne, os melhores irmãos, mais próximos que se pode imaginar. Se eram ou não, não sabemos, obviamente, mas aquilo que é retratado nesta obra do Príncipe Harry não deixa o Príncipe William, o seu irmão, assim muito bem visto. Ele passa a ideia de que o irmão é assim um bocadinho egoísta, de certa forma. O título Spare, na tradução, na edição portuguesa, Na Sombra, tem a ver com o ele ser a sombra, ser a sobra, não é? Do irmão, porque o irmão é o herdeiro ao trono e depois ele nasceu para ser ali o spare, não é? O que está de sobra, caso aconteça alguma coisa ao irmão, fica ele como suplente. E ele refere isso várias vezes ao longo da obra, não é? Parece que ele nasceu só para ser o plano B. O irmão é o plano A, é o futuro rei e ele acaba por ser a sobra. E acho que, segundo ele, o próprio pai, o rei Carlos, fez essa referência quando o príncipe Harry nasceu, que agora tinha the heir and the spare, ou seja, o herdeiro ao trono e a sobra, não é? Portanto, ele viveu sempre na sombra do irmão e ele dá a sensação que culpa um pouco o irmão por certas situações que se passaram ao longo da vida, como
como se o irmão não tivesse estado lá para o defender, para o proteger. Ele faz referência que o irmão, quando eles estudavam juntos, o irmão mantinha-se afastado, não queria saber dele, tipo, vai para aí, para a esquerda que eu vou para a direita, e não queria misturas, não queria ser visto com o príncipe Harry. Essa parte surpreendeu-me imenso, porque eu pensei que eles eram unha com carne até o início do namoro com a Meghan Markle. O pai e a Camila também não ficam assim muito bem vistos. Ele acusa o pai de não ter defendido muitas das vezes em que ele entendeu que devia ter defendido, e devia ter sido algum tipo de... não é notícia, mas algum tipo de comunicação por parte do Palácio. Certas notícias difamatórias que saíram na imprensa britânica ao longo dos anos contra o príncipe Harry e que ele entendeu que seriam injustas, ele achou que o Palácio de Buckingham deveria ter falado, deveria tê-lo defendido, e isso não aconteceu, e o pai nesse aspecto não fica nada bem visto. Portanto, isto acaba por ser um pouco um lavar de roupa suja, que me surpreendeu em certos aspectos, mas eu ao mesmo tempo compreendo, porque nós não sabemos como é que foi a vida deste rapaz, agora homem, mas certamente não foi muito fácil estar sempre nas bocas do mundo e sempre na imprensa de forma negativa e sem poder fazer nada, não é? Ele não decidiu ser príncipe, ele não escolheu esta vida, e ter-se mantido calado ao longo de tantos anos não terá sido fácil, e então agora ele decidiu deitar tudo cá para fora num livro que não vai facilitar nada a recuperar a relação que está tão quebrada com o irmão e com o pai. Eu acho que depois de ler esta obra, eu acho que não estou a ver como é que algum dia eles vão voltar a ser unidos. Se é que alguma vez foram realmente unidos, porque dá a sensação que ele nunca teve grande relação com o pai, nunca foi assim uma relação muito próxima. No entanto, foi uma leitura que me deu imenso prazer, gostei imenso, dei-lhe uma avaliação bastante alta e recomendo a toda a gente que tenha interesse na vida desta figura pública para lhe darem também uma oportunidade. A segunda obra é I'm Glad My Mom Died, de ex-atriz Jeanette McCurdy. Eu não conhecia a senhora antes desta obra sair, não fazia a mínima ideia quem ela era. Mais tarde fiquei a saber que ela foi atriz na infância e teve um programa que era o iCarly no Nickelodeon. E hesitei se lia a obra ou não, se me interessaria ou não, mas gostei muito de ficar a conhecer esta mulher. Acho que a história de vida dela é bastante interessante e relevante o suficiente para ela publicar um livro a contar a história da sua vida, desde a infância até ao tempo presente. Então, a Jeanette tornou-se atriz porque a mãe era obcecada com a possibilidade da filha aparecer na televisão e ter um programa de televisão logo desde tenra idade. Ela nunca escolheu ser atriz, ela nunca teve prazer, nunca teve gosto pela carreira, pela profissão, pelo aparecer em frente às câmaras. Foi-lhe tudo imposto desde muito nova pela mãe. A mãe, que não tinha conseguido ela própria ser atriz, então incutiu na filha, ou tentou incutir na filha, o gosto pela representação e basicamente arrastava a filha para tudo quanto era audição para ela conseguir ter programas na televisão. Para isso, por algum motivo, a mãe achou que bem era ela ter sempre um ar muito jovem, muito de menina, muito de criança, para conseguir entrar nos programas infantis, mesmo à medida que ela ia crescendo e ia se tornando uma adolescente, com todas as transformações que o corpo de uma adolescente sofre. Então a mãe acaba por incutir nela doenças como a bulimia e a anorexia, porque a mãe limitava aquilo que ela comia, incentivava a contar calorias e a contabilizar tudo aquilo que comia, para o corpo não se desenvolver e ela não ficar com o corpo de mulher ou de adolescente. A Jeanette fazia o que a mãe queria. A mãe era doente, oncológica, e acabou por falecer, daí também o título da obra. Ainda bem que a minha mãe morreu, não é? Numa tradução livre será qualquer coisa assim, ainda bem que a minha mãe morreu. A mãe efetivamente faleceu e foi a partir desse momento, talvez, que a Jeanette teve uma maior percepção do peso massivo que a mãe, o peso negativo que a mãe tinha sobre ela, sobre a vida dela, do quanto a tornava uma prisioneira.
e ela libertou-se de todo esse peso. E apesar do título poder parecer algo agressivo, talvez, quando lemos a obra e conhecemos a vida dela, percebemos que não há ali propriamente crueldade. Ela tinha muito carinho pela mãe, mas percebeu que a mãe realmente não tinha um impacto, não teve um impacto positivo na sua vida, como é suposto uma mãe ter, e que lhe pesou muito e que lhe custou muito caro, mesmo a nível de saúde física e saúde mental. Foi uma obra que eu gostei também imenso de conhecer, daí vir aqui falar-vos sobre ela. Jeanette McCurdy não é muito conhecida em Portugal, acho que em geração nenhuma é um nome sonante, não creio que seja. Mas para quem gosta de autobiografias, esta seguramente será uma autobiografia bastante interessante. Fala de saúde mental, fala de distúrbios alimentares, fala de relações abusivas, neste caso da mãe para com ela. A mãe não lhe batia nem nada disso, mas era o peso que a mãe incutia sobre ela, para ela fazer audições, para ela ser magrinha, para ela ser pequenina, para ela ser assim meio infantil. Ela nunca gostou de ser atriz, mas ela acabava por seguir aquilo que a mãe queria que ela fizesse, e isso teve e tem até hoje um impacto na vida da Jeanette bastante significativo. E por fim vou falar-vos da obra O Acontecimento, L'Événement, no original francês, da Prémio Nobel da Literatura, Annie Ernaux. Uma obra também muito falada, uma obra, enfim, a autora, não é? Porque foi Prémio Nobel da Literatura, então suscitou a curiosidade de muita gente para ler esta obra e outras obras da autora. É uma obra muito fininha que relata um período da vida da autora que aconteceu quando ela tinha 20 e poucos anos, mas que a levou a escrever sobre esse acontecimento, sobre esse período da sua vida, quase 4 décadas mais tarde. Portanto, foi de tal forma marcante, de uma forma muito negativa, que a autora sentiu necessidade de escrever esta obra, a relatar o que lhe aconteceu de uma forma extremamente crua, sem rodeios ou sem floreados, 30 e tal anos mais tarde. Então, Annie Ernaux engravidou, aos 20 e poucos anos ela era estudante universitária, ainda estava dependente do pai e da mãe, não tinha uma vida financeira autónoma. Ela engravidou sem querer, e toda esta obra é a descrição daquilo porque ela passou a partir do momento em que soube que estava grávida. Ela não quis a gravidez e não levou a gravidez avante. Ela fez de tudo para interromper a gravidez e para abortar. Sendo que em França, naquela altura, nos anos 60, era ilegal abortar. Portanto, nenhum médico o iria fazer em condições de segurança, mediante uma marcação de uma consulta ou algo assim. Ela recorreu à ajuda de vários médicos e outras entidades. Ela fez de tudo para conseguir ajuda, conseguir medicação, uma intervenção médica, algo que fizesse com que ela abortasse. Ela pareceu-me sempre bastante decidida a não levar a gravidez avante. Não houve ali hesitações, ela não queria a gravidez de forma nenhuma. E passou um mau bocado até conseguir o que queria. E fala-nos aqui do sofrimento porque ela passou, físico, da pressão para esconder da mãe o facto de já não estar a menstruar, porque a mãe controlava a roupa. E é uma história muito peculiar, não é o relato da vida toda, é um acontecimento, é esta situação em particular. Tudo novamente escrito de uma forma muito crua, sem otimismo, sem beleza. É muito factual, é uma escrita muito acutilante, que pode não agradar a toda a gente, até pela temática em si. É muito fácil criticar o que aqui está. Para mim foi uma leitura... eu nem sei como descrever, mas gostei de fazer esta leitura. Não adorei o final, achei o final um pouco estranho. Eu acabei a obra e virei a página, e a página a seguir era em branco, e eu voltei atrás sem perceber, então, mas isto acabou aqui, achei assim um pouquinho estranho, mas tudo o resto é válido. É válido, e quem sou eu para criticar? Isto é uma parte da história de vida
de uma mulher que nasceu décadas antes de mim e passou por situações que eu felizmente não passei nem quero imaginar ter passado. Não foi uma experiência feliz de todo, foi marcante e foi traumatizante, mas foi a que a autora sentiu necessidade de, posta perante a situação da gravidez, não é? Ela sentiu necessidade de fazer aquilo que fez e não parece nada arrependida. Isto não é um pedido de desculpas à sociedade, nem de perto nem de longe, não é um não façam o que eu fiz, é simplesmente um relato de uma experiência real, pela qual seguramente muitas outras mulheres da sua época também passaram, tudo no maior secretismo, tudo à boca calada, e é uma experiência feminina, não é? Porque o pai da criança, o namorado dela, à data em que ela engravidou, não foi visto nem achado em nada disto. Portanto, ela passou por tudo isto sozinha. E, novamente, é um relato válido. É um relato válido para quem gosta desta temática. É uma obra que eu recomendo. E é fininha, lê-se muito, muito bem, apesar da temática. E é isso por hoje. São 3 obras de cariz autobiográfico que eu li, adorei e recomendo a todos vocês que tenham interesse neste tipo de obras de não ficção. Digam-me nos comentários se já leram alguma delas ou se têm interesse em ler e que mais me recomendam de obras autobiográficas. Eu num vídeo anterior também pedi essas recomendações e houve meninas que recomendaram. Muito obrigada a todas vocês. Uma ou outra que me recomendaram eu já tenho nas estantes para ler, portanto, ótimo, ainda bem que tem o carimbo de aprovação. E é isso por hoje. Boas leituras de não ficção ou de ficção, que vocês entenderem. Boas leituras e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.